Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. Aleluia! E louvemos ao Senhor pela vida das intercessoras desse ministério também. Aleluia! E louvemos ao Senhor porque hoje nós estamos começando um capítulo novo, é o capítulo de números 22, aleluia, né? E nesse capítulo nós vamos estudar algo muito importante, é importante, minha irmã, que nós vamos entender melhor quem foi a figura desse feiticeiro ou profeta, chamado Balaão, que quase conseguiu destruir o povo de Israel, tá? Mas não foi por meio das feitiçarias, não, porque feitiçarias não pegam no povo de Deus, verdadeiramente de Deus. Mas foi com conselhos, levando o povo de Deus, um conselho que levou o povo de Deus à desobediência. Então, vamos estudar mais, saber quem era esse homem, se ele era um profeta mesmo ou se ele era um feiticeiro, tá bom? Mas, enquanto eu me preparo aqui, se inscreve aí, porque enquanto você se inscreve, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. Bem, então veja que o versículo 1 do capítulo 22 começa dizendo que os filhos de Israel foram e se acamparam nas campinas de Moabe, que ficava além do Jordão, nas alturas de Jericó. Então entenda que Israel, na verdade, ela não queria, né? Israel não queria as terras dos Moabitas. E isso porque os Moabitas, eles eram descendentes de Ló. Então, eles eram parentes e Israel não podia tomar a terra dos seus parentes. A terra que estava destinada para Israel era a terra dos netos de Noé, entendeu? Dos filhos de Canaã. Eles não podiam tomar as terras dos Moabitas. Mas aí nós vamos ver o que aconteceu aqui. Só acontece que no versículo 2 diz que Balaque, o filho de Zippor, vendo tudo que Israel fizera aos amorreus, ele então temeu muito diante do povo, porque Israel era um povo numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então aqui Rashi comenta que ele, vendo o que tinha acontecido ao rei Sion, que era um grande rei, e a Og, rei de Bazã, que também era um gigante, ele então teve a certeza que como ele estava representando ali os Moabitas, que ele também ficaria destruído. Então, ele ficou enojado com a sua própria vida. Aí diz no versículo 4 que ele mandou chamar os anciãos de Midian. Só acontece que antes eles eram inimigos, os Moabitas e os Midianitas, por causa de uma guerra que aconteceu lá, que é relatada lá no livro de Gênesis. Em Gênesis 36, 35. Porém, aqui eles se uniram contra Israel. E ele mandou chamar de Midian por quê? Porque foi lá em Midian que Moisés passou um tempo da vida dele, não foi? Quando ele fugiu do Egito. Foi lá em Midian, na casa do sogro que ele ficou. Então ele mandou chamar os nobres de lá para eles poderem conversarem acerca de Moisés. Ele queria saber quem era Moisés. E aí diz que ele perguntou para aqueles anciãos qual é a característica de Moisés. Aí eles responderam: a sua força está somente na boca, né? Ou seja, somente na profecia que ele fala. Então ele pegou e disse: se é na sua boca, então também vou chamar alguém que é forte em profecia. E aí foi aí que ele teve a ideia de chamar Balaão. Mas contra essa questão de Moabe e os midianitas serem inimigos, depois se unirem contra Israel, isso aí é muito simples. Dizem que dois cachorros brigam entre si, mas quando um lobo vem contra eles, eles se unem contra o lobo. Entendeu? Isso é uma estratégia de guerra.
Existem países que nem são aliados, que nem são amigos, mas em guerra eles se unem para quê? Para destruir uma terceira. Porque se eles não se unirem, o que acontece? Aquela nação vai destruir uma e depois unir a outra. É aquele negócio, se um cachorro deixar o lobo destruir o outro cachorro, o que acontece? O lobo vai lá, come aquele cachorro e depois vem e come ele também. Então por isso que ele se une com aquele outro cachorro que é inimigo, que até então era inimigo, para que os dois possam vencer aquele lobo. Isso é estratégia, tá bom, minha irmã? É pura estratégia de guerra, não é questão de amizade, não é questão de laços de amizade, não é questão de fé, de ter o mesmo Deus, é questão de estratégia de guerra. Mas quando Balaque diz no versículo 4, como o boi lambe a erva do campo, ou como o boi no campo masca toda a vegetação, isso quer dizer que tudo que o boi come não tem sinal de bênção. Porque o boi, ele, além de comer a grama, ele ainda vai lá e arranca as plantas pela raiz, tá? Então ele já estava declarando que a destruição deles viriam pelo povo de Israel. Mas veja também que Balaque ele tinha muito medo de perder o seu trono. Isso porque ele não era rei de direito. Ele foi colocado ali naquele lugar porque o rei Sião tinha morrido. O rei Og também. Então eles colocaram ele ali naquele lugar, tá? Na verdade, ele era nobre, porque ele era relatado como se fosse um príncipe. Lá em Josué 13:21, Josué faz um relato dos príncipes que haviam ali, né? E ali ele é incluído também, mas ele não era rei de direito. Então, assim como ele foi colocado, ele sabia que ele poderia ser tirado a qualquer hora e ser trocado por outro. Então ele tinha essa insegurança, entendeu? Então aí no versículo 5 nós vemos que ele, tomado por essa angústia, por esse medo, por esse pavor de perder o seu cargo, então ele manda chamar Balaão, filho de Beor, né, que morava em Pétor, que significa Pétora. Então dizem que essa forma era a forma que era denominada para os cambistas, entendeu? Porque todos naquela época enviavam suas cartas para Balaão pedindo o seu conselho. O papel principal do profeta não é trazer a adivinhação, é aconselhar. E em aramaico, Pétora significa mesa, que é o local onde os cambistas faziam as suas transações. E é um sinônimo do hebraico chamado shuram, que significa mesa, onde os cambistas também fazem as suas transações, entendeu? Então aquele era o nome do lugar onde de onde Balaão veio, tá? Veio e profetizou. Ele tinha profetizado que Balaque já estava destinado a ser rei. E agora Balaque era rei, né? Só acontece que esse reinado estava ameaçado ali por Israel. De repente ficou ameaçado. Só acontece que a partir de amanhã é que nós vamos estudar sobre essa figura de Balaão. Hoje nós vamos parar por aqui, tá bom? Então, qual é a sabedoria para nós hoje? Então, veja que eu comecei este capítulo dizendo que as terras dos moabitas, ela não estava ameaçada, tá bom? Isso porque eles eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Porém, Balaque, com toda certeza, já tomado por aquele sentimento de inferioridade, pois ele sabia que ele não tinha direito legal nenhum de estar ali naquele trono, então ele se sentiu ameaçado, né? Já que Israel já derrotou Og, que era um gigante, matou Sion, que era um homem excelente, um poderoso de guerra, que tinha um exército poderoso, então o que eles vão fazer comigo? Assim ele deve ter pensado, né? Então ele sabia que na força ele não poderia derrotar Israel. Então foi quando ele partiu para o lado oculto, né? Ele partiu para o lado oculto. Entenda que uma pessoa, quando ela conhece o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus da justiça, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, o Deus que enviou Jesus como seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não pereça. Entenda que quando nós temos qualquer dificuldade, nós vamos para esse Deus, levamos para esse Deus, né? E esse Deus não nos permite cometer injustiça com os nossos semelhantes, não nos permite cometer violências, né? Porque Ele é o Deus da justiça, Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus da reconciliação. Ele nos ensina o perdão o tempo todo. Porém, quando a pessoa não conhece este Deus, então ela apela para quê? Apela para as forças ocultas. E foi por isso que Balaque aqui apelou para chamar Balaão. Se o poder dele é pela palavra profética, também tem um profeta aqui, adivinho, feiticeiro, ele faz a mesma coisa. E ele também, olha, nós vamos ver mais para frente a questão de Balaão. Hoje eu não vou entrar nisso não. Então, ele chamou Balaão. Ele apelou para as forças ocultas porque ele queria destruir o povo de Israel. Ele não queria, a gente vai ver que ele não queria destruir, ele queria afastar dele. Ele queria que aquele povo fosse afastado dele, que aquele povo não representasse mais uma ameaça para ele. Né? Tem pessoas que ela não nos odeia ao ponto de não querer a nossa morte, não, mas eles nos querem bem longe, bem afastado, entendeu? E aí ele quis destruir Israel trazendo o quê? Balaão, que representava as forças ocultas, que não só representava as feitiçarias, como representava as magias, as adivinhações, os amuletos, tudo aquilo ali. Representava o ódio, o mau conselho, né? As palavras, as calúnias, as difamações. Então é tudo isso que Balaão representa. Uma pessoa, quando ela não conhece o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, que enviou Jesus como seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, são essas as armas que essa pessoa usa. Essas armas, as armas do encantamento, da feitiçaria, da magia, essas são as armas que eles vão usar contra você. Eles estão rindo para você, mas essas são as armas que eles estão usando. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Minha irmã, mas se isso prevalecer, então não vale a pena servir a Jesus. Você vai ver que para você não prevalece não, porque a sua vida está entregue a Jesus. E se você estiver em obediência a Cristo, a sua vida não vai ser, isso não vai prevalecer na sua vida. Nós vamos ver aqui que Israel só perdeu guerra quando eles estavam em desobediência. Temos que olhar para a história de Israel, minha irmã e meu irmão. É dali que nós tiramos uma sabedoria de como nos relacionar com o nosso Deus. É dali. Não são de discursos teológicos vãos, não. É do relacionamento que Israel teve que nós tiramos a sabedoria. Que nós conhecemos um pouco do coração de Deus. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Só acontece que você não pode dormir o sono não tem nada a ver. Porque eles estão trabalhando o tempo todo para o quê? Para tocar nos seus entes queridos, aqueles que não têm Jesus. Por isso que a nossa luta aqui desse ministério é toda a família do Salmo 128, como uma família do Salmo 128, uma família que obedece e teme ao Senhor. Porque enquanto tiver um na sua casa que não teme e não obedece ao Senhor, é arma para Satanás. Para esses que servem as forças ocultas, pegar e tentar desestabilizar, tirar sua força, minar sua força, porque está tocando no ente querido seu. Ele está ali desprotegido, porque ele não tem a proteção que você tem. Você tem, mas e ele? Ele não tem Cristo. Por isso que essa é a sua luta constante. Você não pode desistir, mãe, do teu filho. A irmã não pode desistir do irmão, não pode. A esposa não pode desistir do marido, não pode. Irmã, mas eu já estou cansada. Sim, o Espírito Santo tem que te renovar a sua força, tem que falar, Jesus, eu estou tão cansada. Fala com ele. E aí você vai experimentar e se renovar. Mas você tem que falar, você não pode ir para a igreja e fingir que nada está acontecendo com você. Você não pode ir para a igreja e fingir que você está bem, não pode.
Isso que não pode acontecer. Você ficar usando máscara de tá tudo bem. Não, você tem que falar com o Senhor não está nada bem. Eu não estou bem. Eu estou cansada. Estou cansada, Jesus. Me ajuda porque eu estou cansada. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Porque aí o Senhor vai te ajudar. O tempo todo o Senhor está perguntando o que queres que eu te faça. Você tem que falar. Mas se você fica aí rindo, querendo mostrar para os outros uma pessoa que você não é, você não vai alcançar nada do Senhor. É nada. É nada. É nada. Ficar fingindo uma unção que você não tem, uma intimidade com o Senhor que você não tem, enquanto o filho está louco, a filha está louca. O que adianta? Todo mundo está achando que você está bem e você não está. Você não está. E você tem que falar, Senhor, me ajuda. Eu estou cansada, Jesus. Jesus, o Senhor muda essa história. O Senhor me recolhe, porque aí eu vou para a glória descansar. Tem hora que a gente tem que ser bem assertiva com Deus. É bem assertiva mesmo. Mas não pode ficar fingindo que está tudo bem. Porque os filhos das trevas, eles estão trabalhando o tempo todo. Eles sabem, o diabo coloca na mente deles que o nosso Deus, ele não cochila e nem dorme. E eles também não querem descansar e nem cochilar. O tempo todo eles estão trabalhando. São pactos que são renovados de madrugada. De madrugada um deita, o outro levanta. Um deita, o outro levanta. Eles entram em lugares que você que tem Cristo não quer nem entrar. Não pensa nem jamais em entrar. Para fazer um trabalho satânico contra a tua vida, contra a vida da tua família. Contra você não vai prevalecer, mas contra a sua família que não tem Cristo prevalece sim, minha irmã. Prevalece sim. E aí vem uma doença para aquele familiar seu e você fica ali desestabilizada, porque você não aguenta. Vai suas forças todas embora ao ponto que daí a pouco até você mesmo falar, Senhor, leva, porque eu não estou aguentando. Até mesmo você desiste daquele familiar. Enquanto que sua postura tem que ser, Senhor, se é o Senhor, essa doença tem que ser para conversão. Porque se não é do Senhor, do diabo, eu não aceito, Deus. Eu não aceito, quebra, Senhor, essas fortalezas. Porque esse Amaleque que se levantou para roubar a minha paz, eu já estou entrando com jejum, com oração, com voto, Pai. Me direciona aqui, Espírito Santo. Me direciona aqui que eu não aceito nada. Vem roubar a minha paz. É nada. Nada me tirar da tua presença, Senhor. Soldado mole não vence guerra, minha irmã. Não vence. Ele morre na batalha. E o Senhor não quer que morremos na batalha. Entendeu? O Senhor não quer. Não quer, minha irmã. Quantas pessoas aí que por causa de batalhas que eles enfrentaram, eles se perderam. Se perderam e saíram da presença do Pai. Da presença do Pai. E o Pai ficou ali, ó. Sabe, Jesus ficou como quem fica com o braço aberto esperando um abraço da pessoa. Mas a pessoa foi se afastando, magoado, ressentido com tudo que passou. E não sabia que estava sendo vítima o quê? De obras de feitiçaria. Obras de feitiçaria. Se você não sabe como lutar, corra para aqueles que Deus já levantou, que sabe lutar com você. Que sabe lutar com você. Que são irmãos, outros irmãos em Cristo Jesus. Outros irmãos em Cristo Jesus. É o que eu estou te falando. Tá bom? Que as nossas armas, elas têm que ser espirituais em Deus o tempo todo. E libere perdão para todos esses que estão te fazendo mal e desejando o mal da tua casa. Nós vamos aprender muito com essa história de Balaão, ali com o rei Balaque, desejando o mal de Israel. Tá bom? Balaque precisava desse perdão. Tem muitos Balaques por aí que precisam de perdão.
Ele não enxergava um palmo diante do nariz dele. Você vai ver que ele tinha dons de adivinhação, mas ele não enxergava um palmo diante do nariz dele. Porque se ele enxergasse, ele não iria até Balaão. Ele iria até o próprio Moisés. E aí ele saberia que a terra dele não estava ameaçada. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Aí ele saberia que o grande inimigo dele não era Israel. Que o inimigo dele seria outros, e não Israel. Que o inimigo dele era ele mesmo, que estava ali tão mergulhado naquelas feitiçarias, naquelas magias, naquelas adivinhações, naquelas astrologias, e não Israel. Porque uma pessoa que teme ao Deus verdadeiro, ela não pode ser inimiga de ninguém. Ela só pode ser amiga. Porque tudo que ela quer é o que Deus quer. É que ninguém pereça e que todos cheguem à salvação. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, eu te peço, Pai querido, que a obediência ao Senhor esteja sempre na nossa vida, Pai querido, sempre. Para que nenhum mal, Pai, enviado tenha efeito sobre as nossas vidas. Pai querido, que quando os filhos das trevas, aqueles que se aliam com Satanás para matar, roubar, destruir, eles olhem para nós. Quando eles olharem para nós, Pai, eles possam ver que nós pertencemos ao Senhor, porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que nós caminhamos, Pai, na obediência do Senhor, Pai querido. Então, Pai, como igreja, nós te pedimos, Pai, que essa proteção que o Senhor nos dá, essa proteção diária dos teus anjos, essa cobertura, Pai, dos teus anjos, esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Pai, sobre toda a nossa família, desde o mais velho até o menor, desde o mais velho até aquela criancinha que está sendo gerada no ventre. Que o Senhor nos defenda, Pai, de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda não te conhecem, daqueles que ainda não declaram que o Senhor é o Deus deles, Pai. Tenha misericórdia, Pai querido. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor tenha misericórdia, que os olhos deles espirituais possam se abrir e eles declararem com a boca que eles obedecem e temem ao Senhor. Que Jesus Cristo é o único que salva, cura e liberta, e que eles têm prazer na tua palavra, e que eles desejam realmente serem pessoas do Salmo 128, ser a família do Salmo 128, uma família que te obedece e que te teme. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, como igreja, que caia por terra toda fortaleza de demônios, toda fortaleza de demônios de idolatria, de feitiçarias, Pai, de magia negras, Pai. Toda fortaleza de ocultismo, Pai, que se levantou, de impérios satânicos que se levantou contra a nossa casa, contra a nossa família, em nome do Senhor Jesus, contra o nosso ministério, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor envie, Pai, milhares de anjos, Pai, milhares de anjos, para nos proteger juntamente com a nossa família, Pai, com os nossos pastores, Pai, com os nossos irmãos em Cristo, Pai, com os nossos amigos em nome do Senhor Jesus. Guarda, Pai, coloca anjos guardiões, Senhor, nos protegendo e nos guardando. Mas que, sobretudo, Espírito Santo, avive em nós cada vez mais o Teu Espírito, para que sejamos pessoas, Pai, do Salmo 128, filhos que Te obedecem e que Te temem, porque é daí que vem a nossa fortaleza, porque a Tua palavra diz, resistir ao diabo, mas nós temos que sujeitar ao Senhor. Sujeitar ao Senhor, obedecer cada vez mais, Deus, cada vez mais a Ti, Espírito Santo. Que assim seja no nome santo de Jesus. É no nome santo de Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o ventre bendito de meu Pai seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128.
Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E eu volto amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos abençoe com uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus.